Aumento. Do litro da gasolina voltou a ultrapassar os R$ 5. Aumento. O litro já passou dos R$ 6. E mais aumento. Sim, mais do que R$ 7 pela gasolina. É inacreditável. Do outro lado, o cidadão, sem entender direito o porquê de tantos reajustes. Hoje eu estou gastando R$ 100 por semana. Para entender como decisões mundiais no preço do petróleo chegam à boca do tanque dos brasileiros, o Conversa Política foi ao extremo norte do Brasil, Roraima, a quarta gasolina mais cara do país, uma região onde a logística enfrenta grandes desafios. Mas, na bomba, a culpa sempre é do dono do posto. Vitor, uma das nossas missões aqui é compreender por que Roraima tem a quarta gasolina mais cara do Brasil. Certo, então vamos lá. O grande detalhe, Álvaro, na verdade, eu sempre ressalto isso, né, quando eu dou outras entrevistas, já ressaltei, na verdade, isso em outras entrevistas também, é a questão da nossa distância, né, o deslocamento que a gente tem, né, o custo operacional que a gente tem para buscar esse combustível, porque ele vem de Manaus. Esse combustível ele é refinado em Manaus e é lá que nós vamos retirar ele. Então nós temos aí 1.600 quilômetros de rodovia, por sinal uma rodovia que a gente sabe que não está em boas condições já há um bom tempo, né? Teve épocas piores ainda do que ela hoje está. Então isso é o que acarreta, né, esse maior custo para a gente. Nós temos um custo logístico hoje de 35 centavos. E se você for analisar, hoje nós estamos aqui com a gasolina de 6,09, né, na grande maior parte dos postos. E aqui em Manaus, que é onde nós buscamos o produto, lá a gasolina hoje está sendo comercializada a 6,59, né? Ou seja, 50 centavos a mais do que nós vendemos aqui. E aí, como explica isso, hein, Vitor? Assim, é só uma política de preço ou tem realmente algum impacto diferente nesse processo? Então, são as duas situações. Lá tem sim um custo de combustível um pouquinho a mais, mas também tem questão de margem, né? Então eles conseguem, de certa forma, talvez uma margem melhor, né? Que é o que todo empreendedor quer, todo comerciante quer, né? Poder rentabilizar um pouco mais no seu negócio. E eles conseguem, né, de alguma forma, rentabilizar um pouquinho mais. Você falou que o combustível veio de Manaus. Eu tinha a impressão de que Roraima também recebia combustível ali da Venezuela ou não? Ou isso não acontecia? Ou era ilegal, na verdade? Era ilegal, exatamente. É onde você fala. A gente nunca teve, né, essa opção de trazer esse combustível da Venezuela. Não os postos, né? Porque a gente trabalha de forma legalizada. Agora a gente tinha sim, né, há alguns anos atrás, quando a Venezuela ainda, como é que eu posso dizer, ainda funcionava, vamos dizer assim, né? Para não entrar em questões políticas. Exatamente. Tinham os pampeiros, né? Os famosos pampeiros, que trazem, né, compravam combustível lá a um preço bem irrisório, né? Exatamente, e traziam e comercializavam aqui. O que, de certa forma, atrapalhava bastante, né, o nosso comércio aqui, já que a gente trabalha de forma legalizada, a gente compra um combustível caro. Isso, né? Foi durante muito tempo, essa coisa dos pampeiros? Foram durante muitos anos. Eu não consigo te abordar, vamos dizer assim, te dizer um tempo específico, um tempo específico, 3, 4, 5, 10 anos, mas foram muitos anos. Por muitos anos a gente teve esse problema, né? Tinha esse descaminho, né, esse contrabando do combustível. A polícia combatia, logicamente, por ser um crime, mas da mesma forma não conseguia tudo, né? Exatamente, conseguia coibir tudo. E a gente sofria, de certa forma, assim, com toda certeza. Eu, pelo menos, tinha clientes que compravam diesel comigo, por exemplo, e que muitas vezes deixavam de comprar comigo e diziam, não, Vitor, eu consigo comprar lá do fulano de tal, que me vende a tanto. Eu falei, cara, nem para mim comprar sai a esse preço, imagine para eu conseguir vender para você. Então, infelizmente... Hoje Roraima consome quanto de gasolina, principalmente de gasolina, vamos pensar assim, em média, vocês têm uma média por semana ou por mês, quanto é que é digamos assim, o consumo do estado do ponto de vista em volume de litros? Eu hoje não tenho, né, essa quantidade, mas eu posso até buscar depois e te passar, né, como é que está essa quantidade. Mas a gente pode falar aí com toda certeza algo acima de 100 milhões de litros. 100 milhões de litros mês? Mês. É bastante, né? É algo considerável. Diesel, com toda certeza, é muito mais, até porque as nossas termas aqui são todas diesel, né? Boa parte é diesel, então o consumo de diesel aqui é elevadíssimo. Mas eu vou pegar
essas informações, né, junto às distribuidoras e vou te repassar isso em uma outra oportunidade. Com certeza. Agora, o que eu queria entender, na verdade, é como essa dinâmica acontece aqui em Roraima, né? A gente viveu agora, recentemente, uma desoneração, né? E o atual governo foi e reonerou isso. Eu queria a tua visão disso aí. Primeiro da desoneração e depois da reoneração. Então, para a gente, sempre quando existe uma alta, é ruim. Por que eu falo isso? Porque a gente ganha sempre, vamos dizer assim, o mesmo valor, né, por litro. O que um posto hoje ganha? O posto hoje ele ganha algo em torno de 50 a 55 centavos bruto por litro. Disso você vai tirar todos os seus encargos, vai tirar custo de funcionário, vai tirar custo de energia, ou seja, todos os seus custos. E isso vai no final, na ponta do lápis, vamos dizer assim, vai sobrar algo em torno de 15 a 20 centavos. Né? Que seria, digamos, a margem mesmo, de lucro. Exatamente, que seria a margem de lucro. Então é algo muito pouco. Né? Quando você põe na ponta do lápis, por exemplo, um posto de combustível hoje que vende 100 mil litros no final do mês, se ele tiver com o quadro dele enxutinho, tiver todo redondinho, ele consegue empatar, mas não rentabilizar. Né? Então você vê que tem que ter uma venda bastante expressiva para que você consiga rentabilizar, né, no ramo de combustível. Bom, entendi. Agora, uma coisa que a gente às vezes pergunta, né, quando a gente fala dessa coisa de reoneração ou desoneração, é se, e os postos são muito cobrados em relação a isso, repassar isso para o consumidor é algo automático ou isso cai ainda nessa análise de cada posto? Né? Sim, claro. Primeiramente isso, né? Principalmente, vamos dizer assim, o sindicato, hoje eu estou como presidente do sindicato, então é uma coisa que eu sempre friso bastante, o sindicato ele não influencia na margem de rentabilidade de nenhum revendedor, isso fica a critério de cada posto revendedor. Quando eu sofro um reajuste ou eu tenho uma redução, o que eu vou fazer? Vou para a ponta do lápis, vamos ver o que eu consigo fazer. Eu recebi a redução, dá para me repassar ela? Dá, então eu repasso para o meu consumidor. Recebi um reajuste, eu consigo repassar esse reajuste sem ficar fora do mercado? Porque eu tenho que analisar isso. Tem que analisar isso. É isso também. Que eu tenho que analisar. Então eu, como revendedor, faço essa análise. Cara, é um reajuste que eu vou conseguir repassar? Já teve vezes, por exemplo, de eu repassar o reajuste, esperar ali uma semana, 10 dias, 15 dias, o meu concorrente não repassou. O que eu tive que fazer? Eu tive que voltar para trás. E o teu combustível fica parado. E né? o meu, exatamente, porque ou eu voltava o preço ou meu cliente começou a ir embora. Então eu acabava tendo que voltar, vamos dizer assim, em vez de eu falei, cara, não tenho o que fazer, ou eu vou voltar aqui, ou no final das contas o que eu estou vendendo aqui no final do mês não vai pagar, vamos dizer assim, não vai cobrir os meus custos. Então eu tinha que voltar, né, para tentar, vamos dizer assim, vender e conseguir rentabilizar. Chegou um momento que a gente estava ali na gasolina 7 e pouco. Como é que foi aquela realidade para vocês, assim? Porque eu quero falar, inclusive, em relação a essa questão do consumidor. Porque o empresário, no geral, ele pode aumentar quanto ele quiser, mas o consumidor tem um limite, né, de pagamento. Com certeza. Então, ele chega um momento que ele começa a abastecer menos, a economizar no uso da gasolina, ou seja, sai menos, roda menos de carro e tal. E isso, obviamente, tem um impacto para você. Com toda certeza. Aí é onde entra o detalhe que eu acabei de te explicar com relação a que quanto mais cara a gasolina, pior é para o dono, né, para o revendedor de combustível. Por quê? Como a gente ganha no litro, então a grande maioria das pessoas tem um limite para abastecer. Você tem ali, por exemplo, mensalmente, R$500, R$600, vai variar logicamente da região. Aqui no centro, por exemplo, você tem aí uma média de talvez R$1.000, R$1.500. Se você for para um bairro, o cara já tem ali R$100, R$200 só para abastecer no final do mês. Então o que acontece? Com R$200 uma gasolina 7, você tem uma litragem bem pequenininha. Se você tiver R$200 uma gasolina a R$3, por exemplo, você tem uma litragem alta. Então automaticamente eu conseguiria rentabilizar muito mais com uma gasolina de R$3. Sim. Então, de certa forma, a gasolina, quanto mais cara, ela impacta muito no nosso negócio. E essa é uma visão que por várias vezes a gente vê sendo questionada, né?
que é essa visão de que vai baixar demais os impostos e aí o Estado arrecada menos, a gente não consegue fazer muita coisa, quando na verdade essa visão que você está falando é exatamente o inverso. Ao baixar os impostos, você estimula o consumo, o empresário consegue faturar mais, o consumidor consegue comprar mais, porque ele gasta menos comprando, né? E aí você tem, obviamente, uma qualidade de vida para todo mundo muito melhor, né? Exatamente, com toda certeza. Esse é o grande detalhe, né? Seria ótimo para a gente como empresário, seria ótimo para o meu consumidor, né? Para nós consumidores de um modo geral, mas às vezes para o Estado não é interessante. Se você for botar na ponta do lápis hoje, o Estado é quem mais rentabiliza. Quanto é o ICMS hoje aqui? Hoje está em 20%, né, sobre o preço de pauta. Então nós estamos falando em R$ 1,20. Então você imagina, eu que tenho todo esse trabalho, que tenho todo um custo operacional, que tenho toda essa dificuldade, né, para poder manter o meu negócio em dia, ganho 55 centavos. O Estado ganha o Estado ganha R$ 1,20 sem fazer nada. Para cada litro que você vende. As pessoas não sabem disso, né? Exatamente. Né? Tem os impostos federais também, né, que aí hoje está em torno de 65 centavos, mais ou menos. E aí vem o preço da própria refinaria, distribuidora, né? Vem o preço o acréscimo do álcool, né? Bom, eu queria entrar num assunto agora, porque essa cadeia, e é importante a gente dizer isso também aqui, ela é um processo que não é tão simples. Você tem alguém que tira o petróleo ali debaixo do solo, essa pessoa refina e separa, né? Isso são as refinarias, né, que fazem. Depois essa refinaria pega os derivados desse petróleo e distribui, né? Óleo, gás, etc., gasolina, né? Diesel, etc. Isso é entregue a uma distribuidora. E essa distribuidora é quem vai comercializar com os postos de combustíveis em todas as localidades. No Amazonas e em Roraima, ou seja, aqui nessa região, ano passado, essa lógica ela ficou quase que... criou-se uma espécie de monopólio para isso. Por quê? Porque a distribuição já era centralizada num grupo, né, que é o grupo Atem, mas a refinação não era, né? A refinação tinha uma outra vertente, que foi privatizada e acabou indo para o mesmo grupo, né? Chegou-se a discutir ali a questão de monopólio e tal, isso ficou ali numa certa contenda, né? No Conselho, inclusive Econômico brasileiro e tal, mas no final se consolidou. E hoje, tanto a distribuição quanto o refinamento estão na mesma empresa, que é uma empresa privada. Eu queria que você dissesse se há um impacto direto, se você já sentiu de lá para cá, e são poucos meses, né? Mas se já deu para sentir diferenças na hora de atuar nesse mercado. Vamos lá. Com relação à distribuição, ela na verdade, ela é aberta, vamos dizer assim, né? Porque nós temos várias distribuidoras, como você citou. A diferença está na questão do refino realmente, porque a refinaria antes era da Petrobras, né? Da petróleo, porque são distintas, é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, porque as pessoas têm aquela visão de que, Petrobras, então eles acham que a Petrobras refinaria é a mesma Petrobras distribuidora, quando não é. Não é. Né? Inclusive a Petrobras distribuidora hoje é privatizada também, né? São situações distintas. O grande detalhe para a gente com a privatização e quando a refinaria deixou de ser da Petrobras Petróleo e passou a ser do Grupo Atem, foi a questão dos reajustes de preço, né? Reajustes ou reduções, porque passaram a ser semanais. E isso complicou para a gente aqui, principalmente pelo fator logístico. Hoje a gente leva em torno de 3 a 4 dias, né, para poder fazer essa logística de Boa Vista a Manaus, em decorrência da estrada. E o que acontece? A gente acaba obrigatoriamente tendo que trabalhar com um estoque de certa forma elevado, para justamente não deixar faltar o combustível para o nosso consumidor, e automaticamente você tem aí em torno de 60, 120 mil litros em transporte o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Você tem aí um período semanal, nós temos 7 dias.
Então você tem 4 dias de transporte mais o seu estoque. Então muitas vezes, quando eu vou comprar o produto, por exemplo, o produto teve uma redução, mas eu estou com um produto aqui no meu tanque, né, que foi caro, né, que eu comprei ele caro. Então eu não consigo repassar a redução que está vindo no meu caminhão. O caminhão chega, né, 4 dias depois descarrega. Eu tenho ali 3 dias para vender. Para vender. Eu poderia, nesses 3 dias, conseguir repassar essa redução. No entanto, logo em seguida... Já vai comprar... Com reajuste. Aí, então, vai ter reajuste. Então, não adianta eu repassar a redução. Porque se eu já vou comprar com reajuste, eu já vou ficar sem margem para comprar um produto novo. Tá, mas isso, na prática, também gera uma certa confusão para o consumidor, né? Sim. Porque ele não vai compreender, né? A cada 3 dias um preço maior, depois menor, depois maior, depois menor. E nem a gente, como consumidor, como revendedor, consegue administrar isso. Fica muito complicado. Até porque você tem que entender que quando você bota num tanque, você vai abastecer, vai misturar tudo ali, né? Não tem diferença do que você vendeu, o que você... Exatamente, né? Então, para você conseguir fazer esse controle é muito complexo. Então, eu, por exemplo, tenho adotado o quê? Quando tem tido, às vezes, 1, 2, 3, 4 reajustes e eu vejo que a minha margem se estreitou, aí eu vou e repasso. Porque eu vejo, olha, daqui para frente não dá mais para me segurar, não tenho condições. Então, já teve vezes de eu, por exemplo, reajustou 10 centavos e eu segurar o preço. Seguro, o mercado segura, o pessoal ninguém mexe. Quando existe, por exemplo, às vezes se o meu concorrente sobe o preço também, eu digo, bom, já que o meu concorrente subiu, eu vou acompanhar ele também, né? Vou acompanhar ele, lógico, eu quero ganhar, eu quero rentabilizar, claro. Eu sou empresário, né? Certo. Agora, quando a gente não tem essa movimentação, às vezes eu acabo tendo que segurar. E quando eu vejo que não dá mais para mim, eu coloco o meu preço. Né? Então deixa eu entender um pouquinho melhor isso. Então, vocês não têm só uma distribuidora vendendo para vocês? Não, temos vários. Nós temos a Ipiranga, temos a Petrobras BR Distribuidora, temos o Grupo Atem, temos a Equador. Você escolhe de quem você vai comprar. Exatamente. Escolhe, assim, entre aspas, vamos dizer assim. Porque tem a lance da bandeira, né? Exatamente, a gente tem a questão da bandeira, né? Quando você tem uma parceria com a bandeira, automaticamente você é obrigado a comprar somente dela, porque você ostenta aquela bandeira, então você tem que ter aquele produto só dela, né? Tem que seguir um padrão daquela bandeira. Quando você é o chamado bandeira branca, ou seja, você não ostenta nenhum tipo de bandeira, aí você pode sim comprar, né, de quem você achar mais interessante, quem de repente conseguir ali um descontinho a mais ou alguma coisa do tipo. Tá, e aí falando, antes da gente chegar na refinaria, falando dessa possibilidade de você ter como comprar de várias distribuidoras ao mesmo tempo, né, ter como optar. Nesse momento ali, você tem, ou até mesmo quando você tem uma bandeira, você tem margem de negociação com essa distribuidora? Esse preço é um preço, vamos dizer assim, semanal, mensal? Ou a distribuidora também faz um jogo ali de mercado que ela aumenta, diminui a hora que ela quer? Do mesmo jeito, a distribuidora faz o mesmo jogo de mercado, né? Eles sobem a hora que querem. E quando a refinaria repassa, principalmente, todas, sem exceção, repassam de imediato. Eles a refinaria aumenta, a distribuidora a única diferença é mais ou menos isso. Por exemplo, você vai em negociação com eles, às vezes ele tem um pouquinho do estoque antigo e diz, não, eu consigo te fazer no preço antigo aqui ainda. E aí você vai e compra com aquela distribuidora. Mas isso aí deve ser pontual, né? Muito pontual. Em regra, é repassado de imediato e diz, o preço é esse. Se você quiser, bem, se não quiser. E aí? Quando há um impasse em relação a valores ali com a distribuidora, você simplesmente não compra? E se você tem uma bandeira, você não tem a opção de comprar de outro lugar? Não tenho. Se eu sou, por exemplo, aqui onde aqui a gente está, né, que é um posto BR, eu só posso comprar da Petrobras. Da Petrobras. Né? Então você acaba que você está ali amarrado com eles, vamos dizer assim, mas a gente da mesma forma, quando a gente consegue descobrir se existe uma diferença de mercado, que outros estão conseguindo de alguma forma fazer um preço mais atrativo, vamos dizer assim, a gente chega junto à BR e diz, olha, vamos ajudar. Porque senão a gente perde a competitividade. Exatamente, senão eu vou ter que subir aqui, porque eu estou sem margem para me trabalhar, vai chegar final do mês eu não consigo honrar com os meus compromissos. Eu não vou te pagar. Como é que eu vou comprar combustível de você novamente? Né? Então a gente acaba fazendo esse tipo de negociação. É o que acontece, na verdade, em todo e qualquer mercado, né? seja o combustível, seja... Agora, a distribuidora, ela
compra, no caso aqui do Amazonas e Roraima, ela compra de uma única refinaria ou ela tem a possibilidade também de trazer esse combustível de outras refinarias? Como é que funciona essa dinâmica para essas distribuidoras? Ela tem sim essa opção de trazer de outras refinarias ou de importar o produto. Ah, de fora? Sim, de importar, exatamente, trazer de fora, né? No entanto, muitas vezes é a mesma situação, elas botam na ponta do lápis. Isso vale a pena, mais barato. E tem muito detalhe da oscilação. Às vezes as distribuidoras deixam, por exemplo, de importar por conta do risco. Porque esse combustível ele não chega aqui, por exemplo, em 2 dias, 3 dias, 4 dias. Dependendo de onde você traz, né? 15, 20, 30 dias ou até mais. E como o combustível, né, como o petróleo oscila muito, eles correm, às vezes eles dizem, poxa, eu comprei um produto com preço excelente, ótimo, mas na hora que chegar aqui, o preço daqui está mais interessante. Então o que vai acontecer? Ela vai entrar em margem negativa. Então as distribuidoras, eles acabam, na verdade, tendo uma dificuldade talvez até maior do que a nossa, né? Então por isso que eles se comportam dessa forma. Teve reajuste, passa o reajuste. Porque a margem é muito pequena, né? A gente não tem margem para errar, vamos dizer assim, né? Um pouquinho a mais ali ou um pouquinho a menos, você já entrou, né, na linha do vermelho. Então a gente pode concluir, por exemplo, que todas essas distribuidoras que atuam na região Amazonas e Roraima, elas acabam tendo que prioritariamente, ou até mesmo não tendo outra opção, de comprar da mesma refinaria, que é a única que tem na região, que é a refinaria, é o Petróleo Sabá, né? Antigo Petróleo Sabá, agora eu não sei como é que é o nome, se mantiveram, mas que fica em Manaus, né? Não, Sabá que você fala, na verdade, é a distribuidora da Shell. Certo. É a distribuidora Shell. Mas é a Reman. A Reman, desculpa, é verdade, eu me confundi. A Reman. Então a Reman... Na verdade, perdão, agora mudou, é Rean, que antes era a refinaria de Manaus, agora virou refinaria do Amazonas, é Rean. Pronto, agora a Rean, né? Essas mudanças todas aí. Então a Rean agora é quem refina o petróleo para todas essas distribuidoras, no geral é isso. No geral, na prática é isso. Isso, na prática é isso. Na prática todas elas compram, né, da Rean. A única coisa que é comprado separadamente, muitas vezes, é a questão do anidro, né, para poder fazer a mistura na gasolina, álcool, né? Que é o álcool, exatamente, e do biodiesel, né, que é a composição que vem no diesel, né, o percentual de 15%. E esses dois itens eles compram de onde? Assim, quais são as opções? Aí eles já é lá para o centro-oeste, né? Vem de baixo ali. Isso, vem tudo de balsa até aqui, que é outra situação que encarece o nosso combustível também. É verdade, porque cada litro de combustível tem um percentual do álcool, né? Do álcool, exatamente. E esse álcool não é da refinaria, é um álcool que vem de um outro fornecedor. Exatamente. Né? Então, de certa forma, você imagina, você vir lá do centro-oeste para cá, de navio. Deve vir uma parte de estrada, depois entra numa balsa, depois... Tem época que o rio está seco, aí tem que ser balsa. O grande detalhe, na verdade, todo ele vem de balsa, né? Ou de navio. Só que dependendo da época, o rio tá baixo, aí você, por exemplo, em vez de você trazer, sei lá, 1 milhão de litros, um exemplo, você vai conseguir trazer só 500 mil litros, né? Um exemplo. Sim. Então o que acontece? O seu custo aumenta, porque quanto mais você consegue trazer, mais o seu custo baixa, né? E quanto menos o teu custo eleva. Então esse é o grande detalhe. Então, de certa forma, isso também encarece o nosso combustível, né? Então, se você for comparar o nosso preço aqui na região norte, eu não falo não só em Boa Vista, né, Roraima no caso, não só em Manaus ou Amazonas, né, mas na região norte. Se você for comparar o nosso preço da região norte com o dos demais estados, você vai ver que o nosso preço aqui sim é mais elevado. E sempre vai ser, não tem como, porque o nosso custo para cá é mais elevado. Perfeito. Bom, então aí a gente fecha nessa questão da refinaria, né? E aí eu quero que você faça tendo uma visão aí mais ampla, como é que era antes dessa privatização? Você falou que a refinaria agora aumenta toda semana, num ciclo menor, ela faz esses reajustes. E muitas das vezes esses reajustes vocês são, inclusive, incapacitados de repassar para o consumidor. Sim. Né? Incapacitados por questões até técnicas, de conseguir mobilizar isso e entender onde que está onde que tu está perdendo, onde que tu está ganhando em cada litro. Sim. Tamanha a velocidade, né, com que eles estão atuando. Pelo menos foi isso que eu entendi da sua explicação. Mas é isso mesmo. Como é que era antes? Então, antes a gente tinha aí vamos dizer assim, um espaço um pouco maior, né?
você tinha um espaço de aproximadamente 30 dias, 45 dias, para que houvesse ou um reajuste ou uma redução. Então ficava, de certa forma, mais fácil da gente conseguir se organizar, por conta do que eu lhe digo da questão logística. Uma das coisas que sempre me perguntavam, Vitor, por que quando tem redução de preço, dificilmente os postos repassam na mesma hora? Isso é uma grande dúvida, né? Exatamente. Então eu sempre dizia, gente, o que acontece? A nossa margem ela é muito pequenininha, né? Ela é muito pequenininha. Então quando você tem uma redução de preço, você não, por que o posto geralmente não repassa? Lógico, quando ela é uma redução pequena, 3 centavos, 5 centavos, você consegue repassar de imediato. Agora, reduções mais elevadas você não consegue. Por quê? Justamente porque a sua margem é muito pequena. Então, você comprou aquele produto caro. Como é que você vai repassar? Tu vai tirar do teu bolso e repassar? Você não consegue. Você né? fala porque o produto já estava no tanque. Porque, Entendeu? como eu te expliquei... Então não tem como passar imediatamente. Exatamente. Como a gente trabalha com estoque de aproximadamente 4 a 5 dias, né, é o tempo que leva para a gente repassar, de 4 a 5 dias. Aí, da mesma forma, às vezes o consumidor perguntava, poxa, mas e por que então, quando tem reajuste, geralmente com 2 dias, por exemplo, isso, você já que é o outro lado, né? Exatamente, que é o outro lado. Aí vem o lado do comércio, né, do empreendedor. Por quê? Eu tinha aquela margem. Só que tem um detalhe, quando eu for comprar o produto, eu vou comprar ele mais caro novamente. Se eu não repassar, quando eu for comprar o produto de novo, eu não rentabilizei o suficiente. Não tem caixa para poder. Exatamente, para poder. Então, na verdade, vocês aproveitam esses momentos de redução para compensar, muitas das vezes, aquela redução ou aquele aumento, melhor dizendo, que você não foi capaz de passar. Sim. E aí você compensa isso num momento em que a distribuidora ela te dá uma redução um pouco maior. Isso. Exatamente para você ter um caixa ali para continuar operando. Né? Exatamente, para você ter o caixa para continuar operando. Porque senão, que eu digo, às vezes você tinha um reajuste, por exemplo, de 20 centavos, eu ganho 55. O que eu rentabilizo, que eu expliquei no final das contas, é de 15 a 20. Se no final do mês eu só rentabilizar 15, eu não consegui nem apurar, vamos dizer assim, o valor para comprar um produto novo. Naquele período. Então, por isso, essa questão do reajuste. E aí, nessa lógica das refinarias, né? Do caso da refinaria, eu estou entendendo que há aí um problema objetivo entre a prática que a refinaria agora privatizada está fazendo e a forma como vocês conduziam. E aí tem um ponto importante que eu queria esclarecer antes de fazer essa conclusão. Naquele reajuste que a refinaria fazia mês a mês, quantas compras vocês fazem, por exemplo, até que esse reajuste viesse? 2, 3, é semanal? Como é que normalmente... Geralmente é semanal. Né? Geralmente então seriam 4 compras no mês, em média? 4, 6 compras em média. Então, antes vocês tinham um ciclo de a cada 4 compras, uma movimentação no preço da refinaria que refletia no preço da distribuidora para vocês. Hoje, vocês, a cada compra, vocês têm uma modificação, uma movimentação lá da refinaria também. Exatamente. E eles explicam por que essa movimentação mudou de lógica? Não explicam. Não explicam. Eles não simplesmente dizem, olha, o preço é esse e pronto. Tá. E há diálogo, digamos assim, tanto das distribuidoras, quanto dos postos, com a refinaria nesse sentido? Antes, como é que era essa relação, vamos dizer assim, mais institucional, vamos dizer assim, que não é comercial, mas essa relação institucional de poder ser recebido, de ter um diálogo, de conversar sobre os problemas do segmento. Hoje, como é que é essa relação entre os postos, por exemplo, refinarias e distribuidoras? Então, esse diálogo ele existe somente com a distribuidora, né? Com a distribuidora a gente tem acesso de chegar, de conversar, de perguntar, de tentar chegar num consenso, de tentar melhorar, de tentar se ajudar. Agora, com a refinaria nós não temos, né? A gente não tem esse acesso. A própria distribuidora também não tem esse acesso. É uma porta fechada. É meio que uma porta fechada. Não tem. A refinaria simplesmente repassa, a distribuidora tem que acatar, ela automaticamente repassa também, e nós aqui na ponta, infelizmente, da mesma forma, temos só que acatar. Até porque, assim, é que eu te expliquei, eu posso até chegar para a distribuidora e dizer para eles, olha, poxa, eu estou com dificuldade, assim,
E eles simplesmente vão dizer, Vitor, ó, eu consigo te ajudar de tal forma, mas que isso não dá, até porque eu recebi o reajuste, eu tenho que repassar. Né? É porque esse é um ponto importante, que é esse ponto de inflexão, né? Em algum momento, o posto é cobrado para flexibilizar. Na verdade, a pressão de flexibilizar preços, ela recai sobre o posto, porque é onde o consumidor compra. É porque nós somos a ponta, né? Exatamente. Mas essa pressão de flexibilizar preço não recai, por exemplo, na refinaria ou na distribuidora, na verdade, né? Exatamente. Porque eles não são alvos dessa crítica, né? Exatamente. Eles não são alvos. Então, eu sempre falei muito isso. Para eles é muito fácil chegar e repassar. Ó, tá aqui, ó, teve reajuste. Em relação ao quê? Balizado em quê? Ah, não, teve reajuste. Nem isso eles explicam? Como eu digo, eu já cansei de chegar para distribuidores e dizer, cara, mas reajustou por quê? Ah, não sei, Vitor, a ordem que veio a ordem não, o preço que veio da refinaria foi esse, a gente infelizmente só tem que reajustar. Eles não chegam para explicar exatamente, dizer, olha, foi em relação a isso, diferente da distribuidora, por exemplo. Quando tem um reajuste fora da distribuidora? Isso. Quando eu falo o que é o reajuste da distribuidora, é muitas vezes relacionado ao álcool anidro. Então, quando há esse reajuste por parte da distribuidora, eles explicam, não, Vitor, o que acontece? Essa semana teve reajuste no álcool anidro, né? A balsa que chegou para a gente que chegou com um preço mais caro, então por isso a gente está fazendo esse repasse. Né? Ou com relação ao diesel, por exemplo, o nosso biodiesel, né? A gente fez uma compra mais cara e tudo, então infelizmente a gente está tendo que repassar o custo do biodiesel. Bom, e aí a gente tem agora um cenário posto, né? De privatização, aonde vocês aqui estão sofrendo com essa falta, pelo que eu entendi, falta de diálogo, né? Uma abertura um pouco maior, já que são empresas privadas. Numa estatal, em tese, né, a gente até entenderia, né, um comportamento mais distante, porque são servidores públicos, tem aquela coisa toda. Há uma distância natural, assim, pelo menos é o que a gente consegue visualizar. Não deveria ser assim, inclusive. Mas, numa empresa privada, me parece que é algo que precisa ser solucionado, né, Vitor? Sim, eu também enxergo da mesma forma, né? Como eu falei, até onde eu sei, não existe esse diálogo da distribuidora para com eles. E se existe, eu desconheço. Porque quando a gente trata, pelo menos com a gerência das distribuidoras que eu compro, que é Ipiranga ou Petrobras, ou com os nossos assessores comerciais, que é com quem a gente lida, vamos dizer assim, mais diretamente no dia a dia, né? E a gente pergunta, cara, mas poxa, por que desse reajuste? Eles não, Vitor, a gente não sabe, a gente só sabe que foi repassado pela refinaria. Né? Então, assim, às vezes a gente fica meio sem balizador, sem entender o porquê daquele reajuste. Mas, como eu digo, nós somos a ponta do negócio. A gente, infelizmente, só tem que fazer o quê? Acatar e repassar. Né? Não tem muito o que fazer. É repassar, porque sem margem a gente não consegue honrar com os nossos compromissos. Agora, Vitor, como é que você enxerga esse mercado para o futuro? Né? Eu falo isso porque a gente tem discussões aí importantes acontecendo no mundo. Primeiro, a questão do carro elétrico, que há, obviamente, um impacto para vocês. A questão da energia solar, energias renováveis, que é uma outra discussão. Né? E tem também, obviamente, essa discussão em torno de política de preço, o tal do PPI, que considera o preço internacional do petróleo. Eu queria a tua visão um pouco sobre essas discussões. O que efetivamente importa para vocês digamos assim, de todo esse cenário? O que mais preocupa vocês nesse cenário? Olha, eu tive recentemente numa convenção da Ipiranga, e lá foi tratado algo parecido com isso, né? mais em foco, vamos dizer assim, na questão do carro elétrico, que é hoje todo mundo fala que o carro elétrico, mas as mais recentes pesquisas, vamos dizer assim, mostram que não é algo que a gente tem que se preocupar, vamos dizer assim. É lógico que é algo que aos poucos vai acontecendo, mas se você for parar para analisar, o custo de um carro elétrico é muito elevado. Fora que qualquer dano àquela bateria dele, o carro praticamente, né, se torna, se dá perda total. Então, diante de várias situações,
que a gente pode destacar dessa situação do carro elétrico, a gente vê que não é algo que vai, como é que eu posso dizer assim, que vai atrapalhar, né, o ramo de combustível fósseis, né, que no caso o gasolina, o diesel. A gente sabe que ainda há um caminho aí, né? Ainda há um caminho, com toda certeza. Pelo menos aí pelos próximos 30 anos, com toda certeza, ainda há um caminho tranquilo, vamos dizer assim. Porque é o que o mercado enxerga, né? O que os analistas, vamos dizer assim, têm visto do mercado. Eles têm visto muita dificuldade com relação a essa questão das baterias, das cargas, né? Então, assim, lógico, tudo isso vai evoluir. A gente sabe que tudo evolui, né? Tudo melhora, tudo vai se aperfeiçoando, mas é uma coisa que ainda vai, né, com toda certeza, demorar um certo tempo. Beleza. E essa questão da relação com o consumidor? Qual é o desejo de vocês? Que o consumidor entendesse tudo isso que a gente falou aqui? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas, assim, com toda sinceridade, eu sinto que o consumidor já entendeu bastante isso. E eu fico muito feliz por isso. Porque, assim, as pessoas têm acha que, por exemplo, chega aqui no meu posto para abastecer e está lá na placa, gasolina 6,09. Ele acha que eu ganho 6,09, né? E não é assim que funciona, né? Não é assim. Então, o que acontece? O consumidor hoje já consegue entender, ele já consegue ver que existe um custo, né, da refinaria, existe um custo da distribuidora, existe o custo dos impostos, existe o custo do transporte e que o nosso ganho realmente é algo pequeno. Só para fazer aqui algo bem... Refinaria fica com quanto desses R$6 aí, em média? R$2 mais ou menos? 2,30? Não, mais. Deixa eu pegar aqui para te dar a tabela. Pronto, aqui. Vamos lá. Fica mais fácil. Só para o pessoal entender, porque Pronto. Essa é uma das coisas que talvez a sociedade precise compreender. Né? É uma discussão de preço internacional do petróleo, essa coisa toda. As pessoas não entendem que não é uma coisa só de governo. Olha só, a gasolina hoje na refinaria, 3,33. Pronto, 3,33 é da refinaria, ela que tirou o petróleo lá e está 3,33. Exatamente. Aí a distribuidora fica mais ou menos com quanto? A distribuidora deve ficar aí algo em torno de uns 40 centavos, bruto, 3,33, né? R$4 entre distribuidora e refinaria. Isso. Aí vem os impostos, estaduais, 20%, estaduais, né? Aí nós vamos botar aí mais 1,20. Mais 1,20. Então a gente já chegou a 5. Isso. 5,20, vamos falar aí. Isso, aí tem mais imposto federal. Federal, que aí é mais do que uns 50 centavos. Mais 50 centavos, mais então vai dar 5,50. Isso. Aí tem o custo de transporte. Aí vem logística. 35 centavos. Aí 35 centavos. Aí já estamos aí perto de R$100, né? Exatamente. Então, assim, se você for botando... É por isso que eu digo, quando você... Nem cheguei na tua parte. Exatamente. Né? Então, assim, a gente pode ter agregado, que eu digo, um pouquinho, às vezes, a mais. Sim. Mas quando você for ver, que nem nós fizemos aqui de uma forma, vamos dizer assim, geral... Conta, né? De padaria, né? Exatamente. Uma continha de padaria. Numa continha de padaria, a gente já vê, né, tipo assim, o valor que a gasolina chega pra gente. Então, é onde que eu gosto que o consumidor entenda, né? Que, na verdade, o problema não está na gente aqui, no final, vamos dizer assim, na ponta do negócio, né? Que é o posto revendedor que entrega o combustível ali no tanque do carro, mas sim no contexto, vamos dizer assim. É o mercado, né? Exatamente. Quando você entende o mercado, a lógica do mercado, aí você compreende quem está ganhando dinheiro. Exatamente. Eu digo quem muito efetivamente está ganhando você dinheiro. O consumidor, ele vai no supermercado, por exemplo, e ele chega lá e vai comprar um azeite. Né? Ele olha assim e diz, caraca, poxa, o azeite aumentou. Mas beleza, ele diz, o azeite aumentou. Ele diz, poxa, o mercado, os supermercados estão aumentando os azeites, né? O consumidor, no caso do combustível, ele já faz o contrário. Ele chega, abastece e diz assim, rapaz, esses postos estão roubando. Então, essa mentalidade, né, que eu espero que o consumidor mude. Eu vejo, como eu disse, graças a Deus, eu vejo que o consumidor tem mudado, o consumidor tem pesquisado, porque tudo isso, se você pesquisar, você encontra, né, você vê. Né, mas muitas vezes o ser humano é aquela coisa, ele prefere só criticar, mas não ir atrás da informação. Agora, né? Eu queria fazer um exercício contigo aqui de possibilidades. Vamos lá, a gente está falando de uma gasolina hoje que chega ao consumidor acima de R$6, né? Com todos os impostos e tudo mais. Tem hoje possibilidade da gente ter uma gasolina mais barata, Vitor? Para frente?
Ou Olha, não? Tem que ser bem honesto, assim, não, eu não vislumbro gasolinas menores do que isso, ou então, sim, se fizer isso, a gente consegue talvez entregar um combustível mais barato. Então, a gente vê que, na verdade, o que ocasionou essa elevação, de certa forma, foi o conflito, né? Ucrânia e Rússia. Foi mesmo, né? Foi, de certa forma, foi principalmente o diesel, né? Você vê hoje um diesel mais caro que a gasolina, coisa que nunca tinha acontecido. Nunca, né? E isso está relacionado principalmente a esse grande conflito. Por quê? Porque a Rússia é uma das maiores refinarias de diesel, né, do mundo. Então, de certa forma, tudo isso tem sim impactado. A União Europeia comprava diesel de onde? Da Rússia. Com o advento da confusão, a União Europeia fez o quê? Foi comprar diesel dos Estados Unidos, que era de onde nós comprávamos. O Brasil comprava, porque o Brasil não consegue refinar 100%. Né? Então o Brasil comprava lá. O que começou a acontecer? Veio da oferta e da procura. Faltou para o Brasil e começou a aumentar o preço, claro. Começou a aumentar o preço. Né? Então esse foi o grande detalhe e um dos grandes gargalos, vamos dizer assim. Então você acha que, por exemplo, resolvido esse conflito aí, talvez a gente tenha... A gente consiga ter uma redução, sim. Acredito sim que a gente consiga ter uma redução. Rapaz, ninguém imaginava que a gente ia acabar na guerra, né? Olha aí. Para ver como influencia. Né? É verdade. Falando aqui de Roraima, chegou à conclusão de que tá lá na Ucrânia e na Rússia o negócio. Não, mas eu acho que é interessante isso, porque esse é o que a gente chama de mercado global, né? São essas relações que a gente precisa compreender, né? Tudo hoje em dia gira em torno de quem compra e quem vende, né? A gente fala de alguns segmentos, por exemplo, relacionados à agropecuária e tal, a gente tem que entender que fertilizante a gente compra de lá, exatamente. Então, são coisas que a gente precisa compreender, né? Não há como você dissociar essa lógica, né? Hoje os mercados, o que a gente come em casa, a gasolina que a gente bota no carro, né, o diesel, né, que a gente usa, ele tem uma relação com o que está acontecendo no mundo, né? Sim, com toda certeza. Então é isso, né? A gente não consegue, às vezes a sociedade não consegue compreender a dimensão, né?